Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Bilobran, eu sou engenheiro eletricista e eu ensino técnicos e engenheiros a se tornarem projetistas de FTTX. No último vídeo eu falei um pouco sobre a fibra ótica e o pessoal pediu nos comentários para falar um pouquinho sobre a estrutura básica de um provedor de internet. Então eu estou trazendo para vocês hoje justamente isso, né? A estrutura básica de um provedor FTTX, tá certo? Vamos direto ao assunto, que hoje a aula é rápida, tá? Pessoal, então um provedor de internet, tá? A gente também chama ele de ISP, que seria o Internet Service Provider em inglês. Basicamente um ISP, ele é composto por uma estrutura que nós chamamos de core, que seria o núcleo de um provedor, tá? É aquilo que fica lá dentro da salinha fechada, trancada a 7 chaves e que só o cara que gerencia tudo aquilo, que cuida de tudo aquilo tem acesso, tá certo? É a estrutura física, onde estão todos aqueles equipamentos de rede, onde estão aqueles racks, né? Roteadores e tudo mais, tá? Então, aquele lá, o coração, é o principal lugar de um provedor de internet, tá? Ó, para simplificar, a gente vai se basear em um provedor de internet que tem apenas uma sede, tá? Um provedor de internet ele pode ter várias sedes espalhadas por uma cidade e todas elas interligadas entre si. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, tá? Então, basicamente, pessoal, um provedor de internet, ele tem aqui uma nuvem que a gente representa, né, que é justamente a internet, a rede das redes, a grande rede mundial de computadores, tá? Só retomando um pouquinho, não é o assunto da aula de hoje, né, mas a internet, ela é uma rede de computadores, assim como você tem uma rede de computadores dentro de uma empresa, ou uma rede de computadores local dentro da sua casa, tá? Então pega lá os computadorzinhos da sua casa que estão interligados entre si, que você troca um arquivinho ali, troca um arquivinho lá, se comunica com tal computador, ou dentro da empresa, onde você se comunica com os vários setores e amplia isso a nível global, tá certo? Onde várias empresas e várias pessoas estão conectadas naquilo. Aquilo é a tal da internet. E quem que está ligada lá nessa internet, nessa nuvem, tá? Hoje a gente usa muito esse termo nuvem de internet, né? Mas estão ligadas as empresas, tá ligado lá o Google, tá ligado a Netflix, tá ligado a Globoplay, tá? Estão ligadas várias empresas no geral, tá certo? Então, lá seria o geral, é o lugar que nós queremos acessar, beleza? Um provedor de internet, qual é a função dele? Permitir o acesso de nós, consumidores, para a tal da internet, para a gente trocar arquivos e trocar essa comunicação. Então ele é um canal de comunicação, ele faz um serviço de comunicação multimídia, o famoso SCM, entre uma pessoa e a rede mundial de computadores. Quando nós nos ligamos a um ISP, né? Ele faz esse acesso e a estrutura dele é muito parecida com o que a gente tem dentro de casa, só que numa escala muito maior. Na nossa casa, quando a gente contrata a internet do provedor, ele vem na nossa casa, o cabinho chega lá e interliga em um famoso roteador, que é o cara que vai fazer todas as rotas, que vai definir para onde vai mandar o pacote. Poxa, ó, essa informaçãozinha que está aqui, desse pacotinho, eu tenho que mandar lá para o computador do Gustavo. Esse pacotinho que está aqui, eu tenho que mandar lá para o computador do Francisco. Então ele decide, ele faz as tabelas de roteamento. E no provedor, nós precisamos disso também, tá? Esse cara que vai fazer esse papel, nós damos a ele o nome de roteador de borda. Deixa eu achar meu mouse que eu acabei perdendo. Nós damos o nome dele de roteador de borda, tá? Por que roteador de borda? Porque ele se encontra na borda, ele está no limite entre onde inicia o provedor e onde estaria a conexão com essa tal dessa rede mundial, tá? Então, ele vai fazer toda essa tratativa, né? É lá o cara que vai receber o link. Link a gente sempre tem que comprar de alguém, né? Não se cria internet, a gente tem que estar conectado a alguma pessoa, a gente tem que estar conectado a alguma empresa, a gente tem que estar conectado lá no PTT, que é o ponto de troca de tráfego. Em algum lugar a gente tem que estar conectado, tá? Para que a gente possa navegar. E é justamente esse roteador que vai fazer esse interfaceamento, né? Por isso que ele chama roteador de borda. Ele está na borda, literalmente na borda do provedor, tá? É ele que vai fazer esse papel. Ó, passou pelo roteador de borda, fez as tabelas, fez as rotas, sabe para onde mandar os dados, ele vai para um equipamento chamado concentrador. E aí o concentrador, o nome dele é bastante sugestivo, né? Ele faz o quê? Ele concentra. Mas concentra o quê? Ele concentra os dados e as informações do cliente. Sabe quando você liga lá e ó, eu quero contratar um plano de 100 mega? É no concentrador que fica armazenada essa informação. É ele que vai decidir, poxa, o Gustavo, ele me paga por 100 mega. Eu preciso liberar para ele 100 mega. Passou 6 meses, você muda de plano. Ó, agora eu quero aumentar meu plano aqui para 600 mega. Então, claro, no sistema, né, feito lá a configuraçãozinha no sistema, agora o Gustavo ele passa a ter 600 mega. E aí o concentrador entende isso aqui
e ele vai liberar os tais dos 600 MB para o Gustavo. Ou seja, ele vai fazer a autenticação. Então, quando o Gustavo solicitar uma conexão, o concentrador ele checa, não, pera aí, o Gustavo ele tem direito a tantos mega de velocidade, e ele autentica, tá, o cliente Gustavo para poder liberar ele para o roteador de borda fazer a comunicação lá com a internet. Beleza? Então, esse é o papel do nosso concentrador. Agora, como que vai funcionar o concentrador? Ele vai funcionar mediante alguns protocolos, né? Ele pode usar lá o tunelamento por PPPoE, que é muito comum em provedores regionais. Ele pode usar lá o protocolo de IP fixo, tá? Cada cliente tem um IPzinho fixo. Ele pode, enfim, usar vários outros protocolos, várias formas de autenticação, né? Qual que é melhor? Não existe uma melhor autenticação. Vai muito de quem está utilizando, vai muito da estrutura do provedor, vai muito do tamanho do provedor. E como ele faz o gerenciamento disso aqui, tá? Grandes provedores, Vivo, Claro, Oi, tá? Normalmente fazia isso aqui por IP fixo, se não me engano, né? Provedores regionais, provedores menores, normalmente utilizam o protocolo PPPoE. Antigamente, não sei se hoje, tá? Mas provedores que tinham internet via rádio acabavam usando uma autenticação chamada hotspot, né? Que é quando você acessa lá, abre uma telinha de login e você digita lá seu usuário e sua senha para liberar o acesso. Então são várias formas de fazer esse controle, tá? Não vem ao caso para essa aula, é assunto para uma outra aula também. Se você quiser aprender mais um pouco sobre isso, deixa aqui no comentário embaixo para a gente poder preparar um material para você, tá? Ó, passou pelo roteador de borda, passou pelo concentrador, ele vem para um cara chamado switch. Switch, pessoal, quando a gente fala em rede, ele tem um papel muito importante e bastante difícil, né? Que na verdade seria o quê? Aumentar o número de portas. Ele basicamente aumenta o número de portas que eu preciso. Ele vai pegar os pacotinhos que saem lá do roteador e ele destina para cada lugar. Pega, por exemplo, um roteador residencial. Pega o modelo da Intelbras hoje, vem lá 3 portas de acesso. Uma porta WAN, que é onde vem o link de internet, e 3 portas LAN, ou seja, teoricamente eu poderia ligar 3 computadores cabeados. Pô, mas na minha casa eu tenho 8 computadores. Você liga num switch, e esse switch amplia o número de portas. E a gente acaba colocando isso aqui também em um ISP, em um provedor de internet. Ele não é um item obrigatório, mas é altamente recomendável que a gente tenha, porque a gente precisa ter vários equipamentos ligados. Ou se eu quiser expandir minha rede, eu preciso ter portas disponíveis, tá? E ele vai fazer essa interface. Quem que vai ficar conectado aqui? Um servidor lá que roda o seu software, por exemplo, de controle de clientes e que faz a autenticação comunicando aqui com o tal do concentrador. Eu posso ter aqui, fugiu a palavra agora, se não me engano, CDN, né? Um CDN da Netflix, por exemplo. A Netflix lá eu vejo que o meu consumo com a Netflix é muito grande, a maior parte do consumo vem da Netflix. Então negocia lá com eles, eles mandam o equipamento para você que vai ter um pedacinho de cada filme guardado lá, e aí você tá ligado nesse switch. Então, ao invés de você ter que ir lá nos servidores nos Estados Unidos carregar aquele vídeo, você tá buscando aqui numa máquina que está localmente instalado dentro do provedor, tá? Tem alguns provedores aí hoje em dia estão fornecendo soluções de IPTV, né? Veja lá os pacotes, assine nossa promoção aqui, R$ 99,00, 200 MB e ganhe TV gratuita. Então, TV via IP. Então, tem um serviço que fornece televisão por protocolo RTMP, né? Protocolo via IP, e esse servidor está armazenado aqui, ligado no switch, que vai fazer a comunicação lá com o cliente, tá? Então, a função do switch, basicamente, ampliar o número de portas. Não é exclusivamente, ela tem outras funções, mas majoritariamente fazer esse aumento de portas aqui para a gente poder conectar mais equipamentos, tá? Então, isso aqui, pessoal, que está em azul, né, com essa simbologia padronizada, seria o core, seria o núcleo, o coração de um provedor. Todos esses aqui são equipamentos do tipo ativos, porque eles trabalham com informação, eles interferem nas informações, nos pacotes de dados, tá? Agora, sai do switch, ele vai passar por um equipamento chamado OLT. Aí a OLT é um equipamento fundamental e que justamente dá a característica de um provedor ser um provedor de fibra ótica, por exemplo, tá? Da OLT para trás é basicamente a mesma coisa para qualquer provedor. Não interessa se é provedor de FTTX, não interessa se é provedor que entrega internet por cabo coaxial, se é um provedor que entrega internet via rádio, se é um provedor que entrega internet por par metálico. Essa estrutura do core é quase a mesma para todos. O que vai mudar? O meio de transmissão, a camada física que a gente fala, né? Como que eu vou levar agora essa informação, como que eu vou interligar até os nossos clientes, tá? E clientes aqui, quando eu digo, são os clientes residenciais, tá?
Então a OLT é justamente o equipamento que vai fazer essa conversão. Ele vai pegar pacotes de dados, né, pulsos elétricos, lá númerozinhos binários, tá? E ele vai transformar isso aqui em pulsos de luz, né? E os pulsos de luz viajam pela nossa fibra ótica por meio da reflexão total até chegar lá dentro da casa do nosso cliente, tá? Se você não entendeu nada do que eu falei sobre reflexão total, na semana passada eu postei um vídeo falando apenas sobre fibra ótica e como que funciona a transmissão de dados. Então procura aqui na tela em algum lugar que vai ter um cardzinho indicando lá o vídeo para você assistir e se inteirar desse assunto, tá? Então, ó, saiu do switch, né, passou pelo switch, entrou na OLT, a OLT converte isso para pulsos de luz e aí isso aqui vai chegar lá na casa do meu cliente. Veja, tudo que está em azul eu vou chamar aqui de equipamentos ativos, eles interferem nos pacotes. Da OLT para frente, tá? Da OLT para frente até a nossa casa é a minha rede passiva, também conhecido como rede PON, Passive Optical Network, tá? Então a nossa rede passiva, e quando eu falo passivo em eletricidade ou telecomunicações, é alguma coisa que não interfere, é uma coisa que não está energizada. Então vai ser lá os meus splitters, vai ser o meu cabo de fibra ótica, vai ser os elementos que estão na rua, pendurados no poste, levando a internet até a minha casa, tá? Entrou na casinha, que eu representei para uma casinha, não coloquei mais porque não ia caber no slide, mas entrou na nossa casa, ele vai lá para um outro equipamento ativo chamado ONU. E a ONU é quem recebe aqueles pulsos de luz que vieram da OLT e converte novamente para pacote de dados, para pulsos elétricos e que vai ligar em um roteador que vai distribuir a internet pela sua casa, tá? A gente vai fazer um vídeo exclusivamente falando sobre a rede PON, tá certo? Justamente para a gente tratar sobre cada equipamento que eu tenho nessa rede, beleza? Se você tiver interesse, me avisa para a gente poder gravar esse vídeo também, tá? Então assim, basicamente essa aqui é a estrutura. Agora, vamos avançar um pouquinho aqui e dar uma olhada em imagens, né? Símbolo não diz nada para nós. Então, ó, aqui tem alguns modelos, tá? Peguei alguns modelos aleatórios no Google ali, das maiores fabricantes, do que é mais utilizado, que a gente mais encontra no mercado, só para a gente poder ilustrar, tá? Então, ó, pega a internet, que seria aquela comunicação que vem lá da rede mundial de computadores, liga no nosso roteador de borda, veja que é um cara grande, ele é robusto, ele ocupa um bom espaço no rack, tá? Esse aqui que eu peguei é da marca Huawei, tá? A marca muito utilizada no setor de telecomunicações e que vai fazer justamente então o nosso roteamento. Saiu daqui, passa para um concentrador e aqui eu peguei um concentrador comum, né? Um dos mais utilizados que todo provedor regional praticamente já teve, ou tem, ou utiliza um desse aqui, que é de uma marca chamada Microtik, tá certo? Tem um custo-benefício muito bom e faz um bom papel aqui como concentrador, tá? Ó, vejo que as portas dele, né? Eu tenho algumas portas aqui, são bastante portas nesse modelo, né? Acabei pegando um switch com poucas portas, mas essas portas elas podem se ocupar, né? Elas podem acabar ficando todas ocupadas e aí entra a necessidade do switch. Então pensa, o switch é um multiplicador. Eu pego uma porta dessa aqui, interligo ela em uma porta desse switch e transformei uma porta aqui em praticamente, vamos ver, 4, 7 portas. Tá? Transformo uma porta em 7 portas com um switch. Se eu coloco mais switches, eu amplio esse número de portas, tá? Ligando mais equipamentos depois da nossa rede, tá? Então esse aqui também é um modelinho de switch aqui da Microtik, tá? Não precisa necessariamente ser das duas marcas, né? Pode ver que aqui eu peguei Huawei, né? Aqui tem Microtik, tá? Mas no geral a gente busca, né, trabalhar sempre com o mesmo fabricante. Você começa trabalhando com Huawei, vai buscar equipamentos da Huawei. Começou a trabalhar com Microtik, vai buscar equipamentos da Microtik. Começou a trabalhar com Ubiquiti, vai trabalhar com equipamentos da Ubiquiti, tá certo? Então a gente tenta buscar o mesmo fabricante por questão de comunicação, de interfaces e tudo mais, tá? Mas não é regra. Saiu do switch, passa para uma OLT. Novamente peguei aqui uma OLT da Huawei, tá? Ai, Gustavo, mas uma OLT da Huawei é caríssima. Sim, ela é cara, porque ela é boa, né? Óbvio que ela vai ser cara, tá certo? Mas essa aqui é uma OLT, de placa, né? Então eu posso amplificar, eu posso colocar placas modular, né? Eu posso desmontar ela, coloco uma placa a mais e amplifico ela, amplio a capacidade dessa OLT, tá? Assim como tem OLTs menores, tem lá a OLT da Vsol, tem a OLT da Fiber Home, tá? Que são OLTs menores que a gente pode usar e fazem o mesmo papel, tá certo? Saiu da OLT, vai para o DIO, que é o nosso primeiro equipamento passivo de rede, que distribui para a fibra e chega até as nossas casas, tá? Eu queria escrever aqui na tela, né? Mas minha canetinha parou de funcionar, mas um detalhe
interessante que a gente vai tratar também em um vídeo posterior é com relação ao OLT. Tá? Vamos ver se eu consigo escrever com o mouse aqui. Então a OLT, ela tem lá duas tecnologias possíveis. Ela tem a famosa tecnologia EPON. Eu juro que eu estou fazendo o meu melhor. Tá? A caneta está aqui, ó, mas ela não funciona. Tá? Eu tenho a tecnologia EPON. Opa! E eu posso ter a tecnologia GPON. O que vai diferenciar uma da outra? Pessoal, aqui entra um pouco de teoria lá de protocolos. Esse cara aqui, o tal do EPON, ele é tratado, né, ele é um acordo feito lá de normas técnicas criadas lá pelo I3E. E ele tem algumas características bem específicas, tá? O GPON, que é o mais utilizado, ele segue os padrões do ITU, tá? Que é uma outra organização que trabalha com normas internacionais de telecomunicações. Qual que é melhor? Ó, na real, GPON, né? EPON é mais barata, mas tem algumas limitações que não fazem muito sentido a gente gastar dinheiro com EPON comparado ao GPON, né? Fora que a GPON ela evolui de uma forma muito mais rápida. Então hoje a gente já tem tecnologias melhores baseadas no GPON. Se eu quiser migrar de uma para outra, eu teria que alterar meu OLT, eu teria todo o custo de alterar, porque lá as minhas ONUs que estão dentro das casas dos clientes também teriam que ser trocadas e tudo mais. Tá certo? Então isso aqui, ó, a gente vai tratar ainda futuramente, tá? Saiu do OLT, passou para a nossa residência, beleza? E aí, ó, para finalizar, eu trouxe essa imagem que ficou numa posição tenebrosa no slide, né? Eu tenho que aprender a fazer slide de novo, tá? Mas isso aqui é um esquema, né? É um concentrador, é um POP, né? Que eu montei, né? Durante o meu estágio, né? Durante o estágio na faculdade, eu trabalhava em um provedor. E o provedor estava expandindo sua rede e estava montando um POP novo, um ponto operacional de presença novo. E a gente foi fazer uns testes de bancadas. Para fazer a configuração, tá? Na verdade, eu não montei isso aqui, né? Eu só botei em cima da minha mesa aqui, tirei a fotinho para colocar no relatório de estágio. Né? O pessoal de back-office fez toda a configuração. Eu só estruturei aqui as fotos para poder incluir no relatório de estágio, né? Mas a montagem física lá, eu tive presente montando o rack final. Tá? Mas ó, o que nós temos de componentes basicamente aqui, ó? Um switch, né, que é um switch gerenciável, igualzinho aquele que estava na foto, mesmo modelo praticamente, tá? É o mesmo modelo na verdade. Tenho aqui um roteador que está funcionando como concentrador. Eu já estou pulando a parte do roteador de borda porque eu estou ampliando a minha rede. Então o roteador de borda está na estrutura principal e lá no outro ponto operacional eu tenho só o concentrador que se comunica com esse roteador de borda que está na matriz, tá? E aí, eu tinha aqui também a minha OLT, que agora eu tô sem óculos, eu não enxergo qual é a marca dela e não lembro de cabeça também, mas seria a OLT que vai fazer a comunicação óptica, tá? Veja, tá aqui o meu roteador interligado aqui no nosso switch, tá? O nosso switch, ele tá interligado aqui na OLT, tá certo? E a OLT tem aqui as portas, né? As portas de saída, as portas com saída de pulso de luz, onde a gente conecta o GBIC, que vai fazer lá os pulsos para transmitir a informação como fibra ótica. Beleza? Pessoal, então assim, ó, esse vídeo hoje foi rápido, tá? Não é um vídeo muito extenso, principalmente para mostrar para vocês a estrutura, né? Qual que é a ideia de ter um provedor, quais são os equipamentos que eu preciso. Não são muitos, tá? Não são muitos equipamentos, não é algo complexo, né? Se torna complexo as configurações, isso sim, mas a estrutura de um provedor, ela pode ser bastante simples, tá? Mas acima de tudo ela tem que ser robusta. Ela tem que ser uma estrutura robusta, tá? Ela não pode dar mancada, ela não pode falhar com qualquer luz que pisca, né? Baixou a luz, desligou lá. Pensa se piscar a luz da falha a energia, quantos clientes você não derruba? Serviços essenciais e tudo mais. Então a gente preza por montar uma estrutura mais enxuta, né? Não enche de coisa, não vamos adicionar um monte de coisa aqui, porque isso pode trazer problemas para você. Tá bem? Ó, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você chegou até aqui, comenta para mim FTTH aqui embaixo, eu quero saber se você assistiu até o final. E pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas, se inscrever aqui no canal e adicionar o sininho para receber notificações quando sair novos vídeos. Tá bem? Turma, um abraço para vocês, fui!